Jesus já entrou ou não entrou no reino? Afinal, quando virá o reino de Deus? Paz Deus com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. O Senhor falou sobre isso. Ele foi indagado sobre isso quando ele esteve entre nós fisicamente. Mas antes de mais nada, esse celeuma que se criou foi por conta de uma pregação, né, do nosso irmão, dizendo que Jesus ainda não tinha entrado no reino. Isso causou um alvoroço. Como nós já falamos antes, este canal aqui não é um canal, irmãos, para criticar, para analisar, segundo a palavra, segundo as Escrituras Sagradas. O que nós temos que fazer numa hora como essa? Diante de um celeuma, de uma dúvida, afinal, entrou, não entrou, está no reino, não está? Então nós temos que recorrer às Escrituras, irmãos. Temos que ter esse costume salutar de abrir as Escrituras, buscar, analisar, porque a resposta está aí. Jesus falou sobre isso. Ele foi indagado pelos fariseus. Está em São Lucas 17, 20 e 21. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E agora, irmãos, o que dizer sobre isso? Aqui se encerra qualquer celeuma, qualquer discussão. Os fariseus queriam pegar ele numa palavra e ele deixou bem claro que o reino de Deus não vem com aparência, que ele não tem nada a ver com os reinos humanos. Ele não é um lugar geográfico, não é semelhante ao reino dos homens, que são por imposição. Ele é do coração de boa vontade. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como Jesus disse, não é um lugar no além, nem no aquém, ei-lo ali ou aqui. É do coração, não é de imposição. É o domínio de Deus no nosso coração. É Deus vivendo, reinando dentro de nós. Por isso que ele diz, o reino já está dentro de vocês. Principalmente daquele que é súdito, daquele que ama viver sobre o domínio de Deus. Viver sobre o domínio de Deus é amar a justiça, é viver em santificação, em consagração, é já despertar, irmãos, dando glória a Deus, ir para o trabalho regozijando no Espírito, comer rendendo graças e dormir, irmão, em berço esplêndido, na paz que excede o entendimento, que é conferida essa riqueza só àqueles que se desviam do mal e deixam-se dirigir por Deus. O reino de Deus não é por imposição como o dos homens. Você tem que me servir, você tem que me obedecer, como eu já vi até pregações. Quando Deus quer, irmãos, ninguém impede o pensamento de Deus e o conselho de Deus, mas Ele jamais vai te oprimir a amá-lo. Esse amor tem que vir de dentro do coração. Então o reino de Deus, irmãos, ponham isso na vossa cabeça, porque as pessoas estão comparando o reino de Deus com um lugar paradisíaco, semelhante como alguém já falou aí, o Testemunha de Jeová, né? Um lugar onde
ali estão os leões, nós deitamos junto com os leões. Irmão, o reino de Deus não é uma fábula, não é uma ilusão. O reino de Deus é viver sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Você está, como nós já falamos várias vezes, conectado com o céu. A qualquer momento que o céu te inquirir, te enviar, você fala, eis-me aqui. Que maravilha, que bom, Senhor, que tu se lembrou de mim. Vai ali, Senhor, que maravilha. Poder te servir, poder ser um vaso de honra para toda boa obra. Eu sei que eu não mereço, mas que glória, que privilégio. Isso é o reino de Deus. Então o reino já está aqui, irmão que pregou a palavra. Jesus já era a manifestação do reino, irmão. Por isso que pode-se entender, o reino está dentro de vós e fora, entre nós. Jesus era a prefiguração de um homem dominado por Deus. Ele mesmo dizia, não sou eu que faço, é o Pai em mim. É o que me domina é Deus. Ele já estava ali mostrando o que era o reino de Deus. Servir a Deus pela vida ou pela morte, ter prazer em ajudar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, visitar o órfão, a viúva, atender o necessitado, ser atendido, ser agradecido, começar a perceber o reino de Deus, o domínio de Deus em tudo, em detrimento do que o exterior se manifesta, do que nos apresenta. Por isso que Jesus pôde chegar no homem do tanque de Betesda e dizer, quer ficação? Porque ele não vivia sob o domínio do homem, ele vivia sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Sobre o domínio do Espírito de Deus, você não vê limitação. A qualquer momento você é chamado para uma obra. Aquele homem não entendeu nada. Como assim? Quantas vezes eu quis entrar no tanque, mas sempre vai alguém. Jesus, como que não deu atenção às suas desculpas. Queres ficação? Mas olha, você não sabe, eu estou há 38 anos assim, ou seja, nasci assim. Eu não estou brincando de paralítico. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Quem não vive sob o domínio da visão, do que ouve, do que vê, mas sob o domínio do Espírito de Deus, ele pode ser usado a qualquer momento para toda boa obra. Ele não vive no pavor das gentes, na lufa-lufa do dia, no desespero, porque ele sente o domínio de Deus. Eu sou súdito, como está no Salmo 23. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, como meu rei, como eu tenho isso conscientemente e considero isso, eu não sinto falta de nada. Então, irmãos, talvez muitos não esperavam que ouvir isso. O reino de Deus já está aqui. Mas não é o reino da Testemunha de Jeová, um paraíso fictício. E também o reino não está lá no final. O reino de Deus é o domínio de Deus no teu coração. Então, irmão, não acredita na vinda do Senhor? Irmão, o que adianta o Senhor vir em nuvem de glória e eu não ter Ele aqui, dominando dentro do meu coração? Será o dia mais terrível para aquele que não viveu sob o domínio de Deus. Então prefiro pensar que estou vivendo, ou melhor, considerar, conscientizar que já estou sobre o domínio de Deus. Então não adianta nada, irmãos, eu viver numa esperança futurística se eu não vivo na presença de Deus, no reino de Deus agora. Os discípulos tinham dificuldade quando Jesus disse, para onde eu vou, vocês, mas nós não sabemos, Senhor, vocês sabem o caminho. Não sabemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, viva como eu vivi, sobre o domínio de Deus, que você está no caminho, você já tem a chave. Agora, o que se ensina na igreja é isso.
é que lá na frente você vai ser galardoado, vai ser... E a pessoa fica naquele medo, tentando agradar, em vez de ser Cristo vivido, em vez de ser cosmo vivido por Deus. Então, fica observando preceitos, não come, não bebe, como o apóstolo mesmo nos exortou em Colossenses. O reino de Deus, a graça, não é comida, não é bebida, não come, não bebe, não veste. É transformação do servo, de um bastardo, num filho de Deus. Num filho consciente, amado de Deus. Com esse sentimento glorioso de que o Senhor domina em tudo na sua vida. Hoje eu tive um sonho, e eu vou contar para os irmãos. Como é bom viver sob o domínio de Deus, mas que não nos eximes da nossa responsabilidade. Porque tem aquele que fala, se Deus quiser, e ele não tem freio. Eu me via num ônibus, e de repente eu saí da direção e fui para o fundo, eu e minha esposa. E eu conseguia, pelo balanço do ônibus, conduzir ele. Mas quando cheguei num trânsito intenso, que precisava frear, não conseguia chegar mais à frente para frear. Então acordei e o Senhor falou comigo. Por isso que você tem que estar na direção. Eu te dirijo, eu te guio. Mas você precisa estar no lugar, na hora, onde Deus quer, para que você possa... Porque o ônibus quem é? Somos nós, é o veículo. Se nós não tivermos freio, nos desencadeamos, nos descarrilhamos, atropelamos todo mundo. Não tem freio, não tem direção. Então o Senhor colocou nós na direção desse corpo. Esse corpo rebelde, essa consciência terrena caída. Então precisamos do domínio do Senhor, do seu poder, do seu Espírito, para colocar o nosso veículo no trilho, no caminho. Não descarrilhar, não bater, não ofender. Por isso que esse vídeo, esse assunto, está longe de ser uma crítica e uma ofensa, mas trazer nós a realidade de que o reino de Deus tem que estar aqui, no coração, dentro de nós. Nos sentirmos guiados e dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não é um paraíso terreno, não é um lugar lá no espaço sideral, não sei aonde. É uma vivência com Deus, com o seu Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.